E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Quando a gente pensa em pecado, logo vem na cabeça aqueles pecados brabos, tipo adultério ou homicídio, né? Mas a real é que tem um monte de pecadinho que a gente comete no dia a dia que também bota Deus pra baixo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. 4 pecados comuns que desagradam a Deus. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para fortalecer. Fala, meu irmão, como você está? Espero que esteja bem. A palavra de Deus é clara como a luz do dia. O Senhor detesta a mentira. A verdade é um dos pilares fundamentais da nossa fé. No livro de Provérbios, o rei Salomão mandou essa: O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade. Isso nos mostra a importância de sermos sinceros em todas as nossas ações. Muitas vezes a gente acha que aquelas mentirinhas de leve do dia a dia não tem problema, né? Mas será que realmente não tem consequências? Mentir no trampo para escapar de uma tarefa chata pode parecer inofensivo, mas isso pode criar um ambiente de desconfiança e desrespeito. Esconder algo da esposa com medo da reação dela pode parecer uma solução fácil, mas a verdade sempre vem à tona e pode causar ainda mais dor. Ou até dar uma enganadinha num amigo para levar vantagem pode parecer uma brincadeira, mas pode destruir amizades e criar ressentimentos. Mas a verdade, meu irmão, é que a mentira, por menor que pareça, é um pecado grave para Deus. A honestidade é um reflexo do nosso caráter e da nossa fé. E a Bíblia nos dá um exemplo daqueles na história de Ananias e Safira. Eles são um exemplo claro das consequências devastadoras da desonestidade. Esse casal, que fazia parte da igreja primitiva, resolveu vender um terreno para doar o dinheiro para o ministério. Uma ação nobre, mas que foi manchada pela mentira. Só que, movidos pela ganância, eles resolveram segurar uma parte da grana e mentiram para o apóstolo Pedro, dizendo que estavam entregando tudo. Eles pensaram que poderiam enganar os homens, mas esqueceram que Deus vê tudo. Mas Deus revelou a mentira para Pedro. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. E sabe qual foi o preço que Ananias e Safira pagaram pela desonestidade? A própria vida. A mentira deles teve consequências imediatas e severas. Ananias foi confrontado por Pedro e caiu morto ali mesmo. A verdade foi revelada de forma dramática e trágica. Safira, chegando um tempo depois, sem saber de nada, continuou com a mentira e teve o mesmo fim. A desonestidade deles custou-lhes a vida. A mentira é ferramenta do inimigo para nos afastar de Deus e criar intriga entre a gente. Ela destrói relacionamentos e nos afasta da verdade divina. Então, a partir de hoje, honestidade e transparência na veia. Vamos nos comprometer a viver uma vida de verdade, refletindo a luz de Deus em todas as nossas ações. Que possamos ser exemplos de integridade e sinceridade para todos ao nosso redor. E aí, galera? Hoje vamos falar sobre um tema que afeta todos nós, mesmo que a gente não perceba: o egoísmo. O egoísmo é aquele pecado que se disfarça de várias formas no nosso dia a dia, né? Ele pode aparecer nas pequenas atitudes, como quando a gente não quer dividir algo, ou quando ignoramos alguém que precisa de ajuda. O apóstolo João já avisava: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso significa que devemos estar dispostos a sacrificar nosso conforto e nossos bens para ajudar os outros. Se alguém possuir bens materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode o amor de Deus estar nele? A verdadeira compaixão se manifesta em ações concretas, não apenas em palavras. A gente vive num mundo cada vez mais egocêntrico, onde o povo só pensa no próprio umbigo. As redes sociais, por exemplo, muitas vezes incentivam a gente a mostrar só o lado bom da vida, esquecendo que há pessoas ao nosso redor que precisam de apoio. Esquecem de olhar para o lado, de dar uma mãozinha para o próximo, de praticar o amor ao próximo como Jesus nos ensinou.
Pequenos gestos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Quantas vezes a gente não se fecha na nossa própria bolha, ignorando o sofrimento e as necessidades de quem está do nosso lado? A indiferença é uma forma de egoísmo que nos impede de ver a dor do outro. A palavra de Deus é clara: egoísmo é um baita de um fora. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E isso significa sair da nossa zona de conforto. Não dá para dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo. O amor verdadeiro é demonstrado através de ações e não apenas palavras. Jesus deixou isso bem claro na parábola do bom samaritano. Ele mostrou que o verdadeiro amor ao próximo não tem fronteiras e não escolhe a quem ajudar. Então, meus queridos, vamos lutar contra esse egoísmo dentro da gente. Vamos refletir sobre nossas atitudes e buscar maneiras de ser mais generosos e compassivos. Que a gente consiga abrir os olhos para as necessidades do próximo a partir de hoje. Que possamos ser instrumentos de amor e compaixão no mundo, seguindo o exemplo de Jesus. Lembrem-se, cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de transformar vidas. Vamos fazer a diferença juntos. Fala, pessoal! Hoje vamos falar sobre um sentimento que todos nós já experimentamos em algum momento da vida: a inveja. A inveja é aquele pecado traiçoeiro que se instala no coração da gente como um vírus, sabe? Ela começa pequena, quase imperceptível, mas pode crescer e tomar conta de nossos pensamentos e ações. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, já alertava: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Essas palavras são um lembrete poderoso de que a inveja pode nos levar a conflitos e desentendimentos, tanto com os outros quanto conosco mesmos. A inveja nos impede de reconhecer e celebrar as conquistas e bênçãos dos outros. Em vez de nos alegrarmos com a felicidade alheia, nos sentimos amargurados e insatisfeitos. A história do rei Saul é um exemplo clássico dos estragos que a inveja pode causar. Saul era um rei poderoso e respeitado, mas a inveja o consumiu. Quando Davi derrotou o gigante Golias, as mulheres de Israel cantavam que Davi havia matado milhares e milhares, enquanto Saul apenas milhares. Essa comparação fez com que a inveja brotasse no coração de Saul. A partir daí, a inveja se alojou no coração de Saul. Ele começou a ver Davi como uma ameaça, em vez de um aliado. Em vez de ficar feliz pela vitória de Davi, Saul se sentiu diminuído, para baixo. Ele não conseguia mais enxergar as bênçãos em sua própria vida. A inveja cegou Saul de um jeito que ele se afastou de Deus, levando-o à ruína. Ele perdeu a paz interior e a conexão com o divino. É isso que a inveja faz, meus irmãos. Ela nos afasta de Deus e nos leva a um caminho de destruição e tristeza. A gente precisa arrancar esse sentimento mesquinho do nosso coração. Precisamos estar atentos e vigilantes para não deixar que a inveja crie raízes em nós. Precisamos pedir a Deus para nos livrar dessa. Orar e buscar a força divina para superar esse sentimento negativo. Celebrar a alegria do outro, as conquistas do próximo como se fossem nossas. Esse é o caminho para a verdadeira felicidade e paz interior. Quando aprendemos a nos alegrar com o sucesso alheio, encontramos uma paz que a inveja nunca poderá nos dar. Vamos construir uma comunidade onde a empatia e o amor prevaleçam. Onde possamos apoiar uns aos outros e crescer juntos. Esse é o verdadeiro espírito de união e fraternidade. Então, da próxima vez que sentir a inveja se aproximando, lembre-se dessas palavras e escolha o caminho do amor e da celebração. Juntos, podemos vencer esse sentimento e viver em harmonia. Meus queridos, a rebeldia é um pecado silencioso, mas com consequências arrepiantes, viu? Quantas vezes, na hora do aperto, a gente não questiona Deus, mas a palavra de Deus é clara ao afirmar que a rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria. No livro de Números, tem uma história impressionante sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés. Corá e sua turma, cheios de arrogância e inveja, se levantaram contra Moisés e Arão.
A rebeldia deles era tão grande que incitaram o povo a se voltar contra o próprio Deus. Diante da afronta, Deus agiu com justiça e poder. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias. A rebeldia, meus irmãos, é fria. Quando a gente se rebela contra Deus, estamos, na verdade, dando um fora no amor e cuidado dele por nós. E aí, pessoal, esses foram apenas 4 dos muitos pecados que desagradam a Deus. Mas, se você se identificou com algum deles, calma. Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar. É isso aí, galera. Se você curtiu essa mensagem, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Que Deus abençoe vocês.